Salve galera, tudo bem meus alunos do sexto ano? Olha só, hein? Essa semana falaremos sobre um novo conteúdo, os gregos e os romanos. O que será que ele tem a ver com a gente ou a gente tem a ver com eles? Como é que se dá isso? Pois é, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa herança grega e romana. A gente tem muito mais a ver com eles, certamente, do que o que você pensa. Por exemplo, você já foi à farmácia? Pois é, a palavra farmácia, ela é transliteração de uma palavra grega, farmakeia, que quer dizer, entre outras coisas, feitiçaria ou alguma coisa relacionada a isso. Beleza? Então vamos para a nossa aula aqui, que tem muita coisa interessante para a gente estudar. Vamos lá então conhecer um pouquinho. Para isso, nós vamos iniciar só mostrando aqui para vocês um mapinha da Grécia Antiga, tá vendo? Essa parte que você tá vendo aqui é só isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui já é a Itália, né? Então, tudo isso que você vê aqui, ó, de verdinho, foram domínios gregos na Grécia Antiga. Domínios gregos aqui, ó, em toda essa região. Isso aqui era chamada de Magna Grécia ou a Grande Grécia, colônias gregas esparramadas por todo lugar. Hoje a Grécia é só isso aqui, né? Tá bom? Só para a gente nos localizarmos aí geograficamente. O que você vê nessa imagem? Aqui é o que? Um teatro? Pois é! O teatro nós herdamos dos gregos. Se você já viu uma peça de teatro onde tem tragédia, que é o drama, né? Aquela história triste, a culpa é das estrelas, todo mundo chora. Então, essa tragédia, esse filme que mostra a dor, o choro, tudo isso vem das tragédias gregas, é marcada da boquinha triste, né? Essa daqui é da boquinha triste. E a comédia? Aquele filme que você dá risada. E a comédia tem algo interessante, ele ri daquelas bobagens da vida da gente, né? Das tragédias da vida humana no sentido assim, de fazer piada daquilo que acontece conosco. Pois é, então a comédia grega e a tragédia grega chegaram até nós por meio de dramas, mas também de aventuras, de filmes de comédia, aquelas séries divertidas. Interessante, né? Nossa herança grega na arte, muito legal. Nossa herança também, olha, nas máscaras, né? Essas são as máscaras que eram usadas nos teatros gregos. Você já deve ter ouvido falar o termo hipócrita. Pois é, hipócrita vem do grego hipócrites, que quer dizer com máscara, um artista, né? Quer dizer, na verdade, que era um artista. O hipócrita era aquele que se colocava como personagem. Então, o hipócrita era o artista. O artista usava uma máscara. Por isso que a gente chama de hipócrita aquele que usa uma máscara. Ele não está sendo verdadeiro ali. Então, ele é um hipócrita. Ok? Diferente do termo latim sincero, né? Que muitos acreditam que é a ideia do sem cera, sem a máscara de cera para se colocar então de maneira verdadeira e honesta diante das pessoas. Talvez você veja esse prédio e pense, bom, a gente não vê esses prédios por aí, mas a gente vê muitas colunas assim, né? As colunas gregas, a arquitetura grega chegou até nós. Na verdade, os romanos herdaram essa arquitetura e essa arquitetura chegou até nós. Quando a gente coloca, muitas pessoas colocam nas varandas aqueles chamados balaustres, né? Tal, em formatinhos. Então, tudo isso é arquitetura grega que veio até nós. E olha só, os mitos, a mitologia grega, essa é muito legal, né? Você já deve ter assistido Percy Jackson, Ladrão de Raios, ou outros filmes que tem a mitologia grega. Pois é, a mitologia grega está presente aí no cinema, na arte, na literatura, muitos filmes ainda, né, sempre retratando essa coisa da mitologia grega que também foi aproveitada pelos romanos. Entre mitos e lendas. Você só precisa abrir o olho. Entre homens e deuses. O meu pai é Poseidon.
o Deus dos mares. Existe apenas um herói que pode salvar o mundo. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A gente vai falar disso daqui a pouco, beleza? Então, é isso aí. Só retomando a arquitetura, acabei colocando em ordem equivocada, mas as colunas gregas, dórico, por exemplo, essa primeira coluna dórica, ela era usada em templos de deuses homens, e o jônico em deuses femininos, deusas, né? As mulheres. E também tinha outros tipos de coluna, por exemplo, a coluna coríntia. Eram formas de dizer alguma coisa por meio dessas colunas. Também, quando a gente fala, por exemplo, em votar, em direito de voto, esse ano é um ano eleitoral, pois é, a democracia, a palavra democracia vem da junção de duas palavras gregas, demo, que quer dizer povo, e cracia, ou kratos, que quer dizer poder, aí governo. Então, um governo do povo, o poder na mão do povo é a democracia. E na democracia grega, claro que não era todo mundo que votava. Existia apenas uma classe social privilegiada que votava. Então, mas essa classe, ela já tinha esse poder de participação política. Foi isso que acabou se ampliando e chegaram onde chegamos hoje, onde todos acima de 16 anos têm direito a votar. Isso não depende, no Brasil, por exemplo, da sua cor, da raça, da sua religião, da sua condição social. Isso é democracia. O governo tendo o poder do povo, ou o governo nas mãos do povo. E, bom, a gente não poderia deixar de falar delas, as Olimpíadas. As Olimpíadas, na verdade, as Olimpíadas eram esportes feitos na cidade, ou na cidade-estado de Olímpia, por exemplo. Daí Olimpíadas eram vários dias de esportes e tudo mais. Então as Olimpíadas chegaram até nós. São heranças gregas que estão entre nós até hoje. E o alfabeto grego, a linguagem grega, são muitas palavras em português que nós usamos que são ou transliteração ou vieram do grego de alguma forma, né? Então, por exemplo, eu já falei lá na introdução, farmácia, mas, por exemplo, diácono vem de diáconos, e tantas outras palavras que a gente poderia aqui ficar citando, que são de origem grega. E aí tem o alfabeto grego, o nosso próprio alfabeto, ele tem muita aí herança do grego, né? O alfa, beta, A, B, gama, aí a gente não tem o C, mas tem o gama, que seria o nosso G, né? Parecido com o nosso G, delta, epsilon, zeta e assim por diante. Várias palavras, várias letras que formam inúmeras palavras que nós usamos hoje, por exemplo. Se você já viu, por exemplo, o termo ortopedia, ortodontia, são palavras gregas, oriundas de palavras gregas. Tá certo? Então, olha só, e os romanos? Romanos, o Império Romano, aquela coisa grandiosa. Se você já viu o filme de Gladiador, já deu para ter uma noção do poder romano. Pois é, toda essa extensão aqui, ó, toda essa extensão, inclusive a região da Grécia, foi dominada pelos romanos. Isso foi um longo período de tempo. O Império Romano começa lá no ano 27 a.C. O Império Romano Ocidental, ele dura até o ano 476 depois de Cristo, e o Império Romano Oriental vai até 1453 depois de Cristo. Olha só quão poderoso foi o Império Romano, mesmo acabando no Ocidente, ele continuou no Oriente ainda há muito tempo, até 1453. Aí quando os turcos otomanos eles tomam a região, e aí a coisa fica complicada. Mas qual a herança romana para nós? A linguagem também. Você já chupou o sorvete aí, ó, tomou um sorvete, o Magnum? Pois é, Magnum vem do latim, né? Grande, magno, né? Uma coisa grandiosa. O latim também compõe muitas palavras do vocabulário
português, nosso Brasil. Aí, bono, lux, lux quer dizer luz, né? Bono, bom, que também o latim vai formar, por exemplo, a língua italiana, que é bem parecida aí com o latim, a gente consegue ter esses elementos. Muitos outros, vita, mais vita, sapolium radium, né? Íntimos, são várias palavras em latim que fazem parte também do nosso vocabulário, além, claro, das palavras em tupi-guarani que nós herdamos, palavras do próprio indígena, de outros nativos que não são tupi-guarani, mas que fazem parte também do nosso rico vocabulário. Você já viu essa estátua aí da Justitia, né? A Justitia, que na verdade era uma deusa grega que acabou sendo incorporada pelos romanos, recebeu o nome de Justitia ou de Minerva, o voto de Minerva, o voto final. Os alemães lá no século XVI colocaram uma faixa no olho dela, né? Em algumas estátuas você vai ver aí uma venda nos olhos para dizer que a justiça é cega, ou seja, ela não julga de acordo com quem ela vê, ela julga imparcialmente. Será? Não sei, né? Também nós temos a República Romana. O Brasil é uma democracia, mas o Brasil também é uma república. A palavra república também vem de duas palavras em latim. Res, que quer dizer coisa, e publicus, que é o público, a coisa pública, onde há participação, né? Então, aqui é o Senado Romano. Olha só, Senado. Também nós temos senadores. De onde nós tiramos isso? Dos romanos. Os romanos tinham senadores. Eu mostrei a justiça. Dentro da justiça existe a ideia do habeas corpus, né? Talvez você já ouviu falar isso, né? Tem a ideia do advogado, de várias coisas do direito romano que fazem parte, que inspiraram todas as leis de vários povos. Nós também temos a mitologia romana, que basicamente pegou os deuses gregos e trocou de nome, né? Então, por exemplo, Poseidon virou Netuno na mitologia romana, e assim vários outros deuses foram a deusa da justiça ou das decisões corretas no grego virou Minerva ou Justitia na mitologia romana. Então, são várias heranças romanas que nós temos e gregas que nós temos na nossa cultura, na cultura do Ocidente. Então, o Ocidente é esse lado nosso do mundo aqui, né? Que pega a Europa e todo o continente americano. O Oriente ali já tem a Rússia, China, o Oriente Médio, onde já tem os países árabes, dali para lá. Se você pegar o mapa mundi e dividir basicamente ali no meio, você tem o Oriente e o Ocidente. Ok, belezinha? Foi só uma aula introdutória, agora a gente vai começar então a estudar os gregos, estudar os romanos, estudar todo esse pessoal, conhecer a organização, a formação, a cultura, tantas coisas maravilhosas sobre gregos e romanos. Beleza, pessoal? Até a próxima então. Tchau, tchau.